Amados irmãos, para nossa edificação nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Hoje nós iniciaremos uma nova série de estudos, intitulada Em Busca do Caráter Cristão. E onde é que a gente pode encontrar na Bíblia material que fale sobre o caráter cristão? Então existem porções específicas que vão estar nos dando vários traços do caráter que Deus espera que seus filhos pactuais desenvolvam. Baixa um pouquinho, por favor. Por exemplo, se você quiser conhecer mais sobre os traços de um caráter cristão, você pode se utilizar do Decálogo. Ali você vai ter o resumo da lei moral de Deus. Você pode também tomar as bem-aventuranças, onde você vai ver ali as coisas que o Senhor Jesus expressa como sendo a pessoa mais que feliz, porque ele tem esses traços do caráter cristão. O Sermão do Monte como um todo, nós temos muitos desses traços. Você pode pegar a carta de Gálatas, aos Gálatas, e estudar sobre o fruto do Espírito. Enfim, existem várias porções da Bíblia onde a gente pode encontrar de forma detalhada e acumulada, num lugar só, traços de um caráter cristão. E nós queremos então tomar uma dessas porções bíblicas, que é exatamente onde fala das qualificações para o oficialato. Mas o meu propósito ao estudar essa série não é simplesmente falar sobre o oficialato. Nós já falamos, inclusive, outras vezes, vocês já ouviram mensagens da exposição inteira de 1 Timóteo 3. E quando você vê as características que um oficial da igreja deve ter, no caso aqui, o que aspira ao episcopado, ou seja, o pastor, o presbítero, diz lá as qualificações. Destas qualificações, da lista que nós temos ali dos versos de 1 a 7, somente uma delas é dom. Todas as outras dizem respeito a traços do caráter. Então, olha só como é interessante. Por que essa porção bíblica que nós vamos ler agora traz vários pontos que expressam o caráter cristão, dizendo: um oficial da igreja tem que ser assim. A instrução não é que só ele tem que ser assim, porque a gente vai perceber pelas coisas que são ditas que todas essas coisas precisam existir na nossa vida, na vida de um cristão. Então todos os cristãos têm isso, tá? Então agora quem que nós vamos escolher para ser os oficiais? Aqueles que estão se destacando mais com esses traços. Não é que só estes vão ter isso. Nós vivemos uma época tão complicada que eu já ouvi até gente dizer: não, pastor, essas qualidades aí hoje em dia não se aplicam não, ninguém tem isso mais não. Mas esse é o padrão bíblico, esse é o modelo que Deus estabelece, e não é simplesmente para um ofício, porque as coisas que são ditas aqui são traços de um caráter, de alguém que teve uma experiência de novo nascimento, de uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. É os traços de um cristão autêntico. Então eu gostaria de ler nessa ocasião os versos de 1 a 7, apenas para a gente ter a visão completa, mas a partir de hoje nós vamos pegar esse texto aqui e degustá-lo de canudinho, puxando de pouquinho só. E cada dia nós vamos ficar em apenas uma destas características. Isso vai ajudar, e o pessoal da superintendência da escola dominical, que acontece logo depois, vai ficar muito feliz, porque eu não vou me empolgar muito, num sermão muito longo, para não pegar o tempo da EBD depois também. Foi uma forma também para eu me disciplinar. Vou falar o sermão de um ponto, vamos dizer assim, é um assunto, só esse aqui, para a gente trabalhar as manhãs de domingo aqui na nossa igreja. Então vamos proceder à leitura nesse momento, dos versos de 1 a 7. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. A primeira característica, você viu aí? Vamos só listá-las, conhecê-las aqui rapidamente. São 15 traços do caráter cristão que nós vamos trabalhar aqui. Mas na verdade são 14, porque um deles aqui não é especificamente um traço de caráter, mas é um dom. Você vai até descobrir qual que é o dom. Como é que eu vou saber, pastor, que é um dom ou se é o caráter da pessoa? Você olha, tem pessoas que com mau caráter fazem isso, aí você fala, então não é necessariamente um traço do caráter. Então veja, primeira, a partir do verso 2, irrepreensível. Segunda, esposo de uma só mulher. Então você já sabe, domingo que vem nós vamos estudar sobre esse assunto aqui, o que significa ser esposo de uma só mulher. Terceiro, temperante. É com sazon, pastor? É com o que isso aqui? Então você vai descobrir na próxima ocasião. Sóbrio, modesto. Sexta característica, hospitaleiro. Estava até disposto a ficar 3 domingos só nessa. Sétimo, apto para ensinar. Pronto, aqui está o dom. Não é necessariamente um traço do caráter, uma aptidão para o ensino. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa. Depois, verso 6, não seja neófito ou novo na fé. E, por último, que tenha bom testemunho dos de fora. Então, vamos, a partir de hoje, conversar sobre cada uma destas coisas. E a primeira hoje é irrepreensível. Nós vamos aprender sobre ter uma vida irrepreensível. E eu começo perguntando, quem você conhece hoje, do seu círculo de convivência pessoal, inicialmente, ou da sua família, ou da sua cidade, do seu país, que você pode dizer, essa pessoa tem uma vida limpa, essa pessoa tem uma vida coerente, revela integridade, retidão, uma vida que serve de exemplo para os outros. Quantas pessoas você conhece que são assim, imaculadas? Você conhece pessoas assim? Será que alguém, já que está todo mundo pensando em, será que alguém vai pensar no outro que está aqui agora? Será que nós identificamos no nosso convívio pessoas desse jeito? Será que alguém há de nos identificar como pessoas de bom caráter, íntegras, retas, justas, corretas em seu procedimento? A grande verdade é que o mundo todo espera que dentro da igreja só tenha gente assim. Quando qualquer crente faz qualquer coisa de errado, os de fora olham assim, mas vocês não são da igreja? Mas fulano não é lá da igreja? Como é que pode uma coisa dessa? As pessoas acham que dentro da igreja só tem anjo. E é por isso que sempre um pecador cabe mais um aqui. Porque aqui é um verdadeiro hospital de gente doente, é gente que está sendo trabalhada, é gente que está sendo transformada, e as pessoas vêm como elas estão. Elas vêm cheias de pecado, elas vêm com muitas crises, as pessoas chegam, e pode vir do jeito que vier, só não vai ficar como chegou, porque aquele que nós buscamos aqui é o transformador de vidas, ele transforma caráter. E é o único lugar na face da terra que a gente tem um negócio desse. Onde é que você vai achar
nos cursos da internet um curso sobre como desenvolver caráter. Não tem curso para isso. Você tem cursos de aperfeiçoamento, mas ensinar a pessoa a mudar de dentro para fora, só a igreja faz isso. E a igreja é um lugar cheio de ex, não é? Dentro da igreja tem ex-bandido, tem ex-traíra, tem ex de todo tipo de coisa. Ele chegou errado, mas o Espírito de Deus operou no coração dele, sua vida foi transformada e agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a gente louva a Deus por ver a formação de Cristo no caráter de cada um de nós. A imagem de Deus que foi colocada em nós e que o pecado desfigurou, está sendo restaurada a cada dia através da obra de Cristo. Cristo está transformando a nossa vida para ser como Ele é. Ele, Cristo, é a perfeita imagem de Deus para nós. Como Ele é, assim nós devemos procurar ser. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como lemos no culto hoje, devemos ter como alvo na vida, ter a perfeita varonilidade, chegar à estatura da plenitude de Cristo. Então isso não é uma coisa feita com esforço humano, mas isso é uma obra de Deus sobrenatural na vida daqueles que creem. E é por isso que, a partir de hoje, nós vamos estudar essas coisas que Deus faz dentro de nós. E se não existe isso dentro de você, você vai sair daqui orando, dizendo: Deus, me dê dessa graça, eu preciso disso. E o que nós vamos pedir hoje a Deus é: Deus, me dê uma vida irrepreensível. Até as crianças vão se bater um pouquinho agora para dizer essa palavra, eu sei que é difícil. Como é que é, pastor? E o anunciador do culto ainda disse assim: vamos aprender sobre irrepreensibilidade. Parece um trava-língua. Tem gente que nem usa mais essa palavra hoje em dia. O que é uma vida irrepreensível? É sobre isso que nós queremos falar. E eu vou deixar isso em 7 lições aqui para nós, práticas para o nosso dia a dia, a fim de que você entenda que Deus espera que você seja uma pessoa irrepreensível. E você diz: pastor, então se Deus espera isso de mim, eu quero ser isso. Mas o que é isso? O que é uma vida irrepreensível? Primeiro, é a tradução da própria palavra. É uma vida sem repreensões. É uma vida, uma conduta correta, uma vida ilibada, uma vida pura, uma vida limpa, que não precisa ficar chamando a atenção. Quando, é tipo assim, um pai que vai falar para o filho assim: vá arrumar sua cama. Já arrumou. Menino, você já juntou os livros? Estava tudo Já. Mas rapaz, você gastou o dinheiro todo. Ou não gastou não, foi? Então você vai repreender, mas não tem aquilo para repreender. Porque a pessoa tem uma vida, uma conduta irrepreensível. Peça isso a Deus: Senhor, me dê uma vida que eu não precise ficar sendo repreendido. Porque todos nós já fomos repreendidos e ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém tem prazer nisso, de alguém, e ainda mais se fizer em público. Aí é que a gente fica mais bravo ainda. Então nós precisamos aprender sobre isso, aplicar isso na nossa vida, porque como nós cantamos durante o culto, a gente está querendo ser como Deus quer que a gente seja, e se a gente canta uma coisa, a gente tem que desejar isso mesmo. E aqui, uma vida sem margem para ficarem lhe acusando de nada, ninguém lhe chamar a atenção. Em alguns lugares, como por exemplo no ambiente militar, a ética militar descreve que ou seja, fora do ambiente religioso, lá diz: o militar tem que ter vida moral e profissional irrepreensíveis. Olha só, ou seja, a conduta dele, tanto na questão da moralidade quanto da sua vida profissional. Eu acho interessante essas duas áreas, porque as pessoas, especialmente da nossa época, elas gostam de partir o ser humano em vários pedaços
e separa a vida moral da vida profissional. Como profissional é exemplar, mas na vida familiar é bagunçada. Os negócios são complicados, relacionamentos nem se fala, mas profissionalmente é a pessoa mais capacitada. É muito comum a gente ver isso. E as pessoas, não, o importante é meu trabalho aqui, como eu faço, aqui eu faço com dedicação, mas depois que eu saio do expediente, depois que eu encerro aquilo ali, aí eu... Na verdade, a pessoa não percebe que isso é uma desintegração do caráter, porque uma pessoa que é íntegra é uma pessoa que não é partida, ela é o que é em todo lugar, ela é inteira. Íntegro vem de inteiro, que não se parte. Ele é isso na igreja, ele é isso com os colegas de trabalho, ele é isso com os amigos da infância, ele é isso fora, onde ninguém está vendo o que ele está fazendo, onde ele está, ele é a mesma pessoa, ele revela a sua integridade. A busca de uma vida irrepreensível deve ser perseguida por todos nós. Peça isso a Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa sem repreensões, que ninguém tenha do que me acusar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, para você não ficar muito animado achando que ninguém vai lhe acusar. Ser irrepreensível não quer dizer que você não será perseguido, que não irão fazer mal contra você. Pelo contrário, você pode até ser preso, não porque você mora no Brasil, mas porque você habita num mundo caído, onde as pessoas mentem, difamam, armam para destruir os outros e se vingam com crueldade. E eu quero ilustrar isso no exemplo bíblico de José. A Bíblia apresenta alguns personagens das Escrituras que são pecadores, mas a gente não percebe os traços do seu pecado. A Bíblia não descreveu. Alguns são apresentados assim. Outros, a Bíblia não esconde nada, então ela pega e mostra. Tinha isso aqui que ele fez de certo, mas fez isso aqui errado aos olhos do Senhor. Isso é muito comum, por exemplo, na leitura dos reis de Israel. Você vai vendo esse julgamento de Deus, e o que ele fez foi reto aos olhos do Senhor, e ele fez isso que era mal aos olhos do Senhor. E Deus vai mostrando o que tem de bom e de ruim. Alguns personagens bíblicos só tem coisa ruim, e alguns poucos personagens bíblicos são apresentados sem nenhuma mancha. Um deles é José. José era um homem muito trabalhador, foi vendido pelos seus irmãos, agora vivendo no Egito, grande sofrimento, mas Deus era com ele, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Por ser fiel a Deus, mesmo sendo irrepreensível. A gente olha para José e diz: ali está um homem irrepreensível. Mas aquela mulher que botou o olho nele, aquela mulher ficou tão brava que ela quis se vingar. Embora ele não fez nada para ela, mas por ele não ter aceitado o convite pecaminoso dela, de dizer: deita-te comigo, ela agora ficou virada, ficou brava do amor ao ódio, ou da paixão ao ódio. De uma hora para outra, ela vai acabar com a vida desse homem. Saiu então difamando, inventou uma narrativa, como é o que é comum dizer hoje em dia, né? Inventou uma história dizendo: esse hebreu aí, ai meu amor, chorou, porque não é tão difícil, começou a chorar: esse homem quis abusar de mim, se ninguém chegasse para impedir, eu teria agora como entrevistar. Aí o homem daquela mulher ficou brabo com aquele negócio: manda prender esse cara, nós vamos matar esse miserável. E José foi preso injustamente, sem ter tocado naquela mulher, porque quando ela lhe fez a proposta indecente, ele disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, ele manteve-se diante de Deus irrepreensível, mas ele foi perseguido, ele passou adversidades, ele teve dificuldades. Então, não é porque devemos almejar uma vida irrepreensível que não vai ter situações que poderão até inventar para tentar lhe destruir. Mas aí você vê as bem-aventuranças, o próprio Senhor Jesus dizendo: se isso fizerem, exultai, alegrem-se, grande é o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós. Assim fizeram com o único que foi plenamente irrepreensível, Jesus Cristo, que acusaram ele de coisas que ele não fez, que foi morto
injustamente, mas é o padrão para nós a cada dia. Então essa é a primeira coisa. Uma vida irrepreensível, uma vida sem repreensões. A pessoa não faz bobagem, não é chamado a atenção. Segundo, uma vida irrepreensível é uma vida enquadrada na lei de Deus. Aqui falando especificamente para nós que somos cristãos, que temos a lei de Deus como padrão de santidade para nós. Como cristãos não vivemos procurando obedecer a lei para a gente ser salvo. A gente sabe que a salvação é pela graça, é obra de Deus em nós, mas a lei de Deus, ela serve como caminho de santidade para a nossa vida. É o trilho da nossa santificação. E é por isso que a gente tem que estar sempre com a lei de Deus na mente, no coração, por onde a gente anda. E é por isso que eu digo, Deus botou você com 10 dedos nos pés, para onde você andar, se lembrar da lei de Deus. Deus lhe deu 10 dedos nas mãos, para aquilo que você tocar, aquilo que você for fazer, você lembrar da lei de Deus. E nós devemos honrá-lo dessa maneira. Então, se você quer ter uma vida irrepreensível, você tem que pedir a Deus isso: Senhor, eu preciso me enquadrar na tua lei, porque eu estou desobedecendo ela. Tem vários aspectos da Bíblia que está dizendo assim, assim, assim. Se é assim, fala, isso aí não sou não. E não tem como eu ser. Não, tem sim. Nós estamos trabalhando. Como eu disse, meu irmão, aqui é o lugar da esperança. Igreja é o lugar onde as pessoas chegam dizendo, eu não tenho como ser isso. E aí Jesus Cristo vem e transforma a vida da pessoa e faz ela ser. Ela muda caráter. Cristo, Ele não ajuda a pessoa simplesmente a melhorar de vida. Cristo transforma radicalmente a natureza, o coração, a mentalidade, para que coisas que você gostava, você começar a ter nojo. Coisas que você era atraído, agora você só lamenta de algum tempo viver com esse tipo de atração. E as coisas vão mudando na sua vida. É um enquadramento na lei de Deus. Primeiro a lei de Deus fala, aí você fala, meu Deus, eu não consigo. Mas daqui a pouco, na total dependência da ação do Espírito na sua vida, isso começa a se tornar o padrão que você persegue no seu dia a dia. Nós precisamos perseguir um padrão elevado. Infelizmente hoje as pessoas gostam de nivelar lá embaixo. Eu quero fazer só o básico. Qual é só o básico? Mas o padrão que o Senhor exige do seu povo, Sermão da Montanha, por exemplo, quando ele termina o capítulo 5, ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Olha por onde o Senhor nivela. Ele não nivela aqui, ele nivela aqui. Temos que nos enquadrar no que a palavra de Deus diz. E é muito simples, irmãos. De vez em quando eu pergunto assim, fala aí para mim os 10 mandamentos. E às vezes a pessoa não sabe. Ela fala, eu não decorei, mas eu sei. Como é que tu nem sabe citar? Como é que tu vai se enquadrar numa coisa que tu nem consegue lembrar? Pais, inculquem seus filhos, façam eles decorar os 10 mandamentos. Depois que já decorou, agora só está na memória. Agora reflete sobre isso. Ora sobre isso. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E você fala, ó Deus, me perdoa. Eu já tomei teu nome em vão, eu já me apresentei em lugares como cristão e dei um mau exemplo lá, me perdoa por isso. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, e você, ô Senhor, não tenho honrado. Às vezes desobedeço, não considero, esqueço. Tem que ter a humildade de olhar a lei de Deus e sondar o coração. Use a lei de Deus para sondar seu coração. É a forma de você ir se enquadrando na lei de Deus. E assim você vai ter uma conduta sem falhas. O exemplo que eu quero trazer disso aqui é o exemplo do profeta Daniel. Porque a Bíblia diz que os acusadores dele, os que queriam persegui-lo, porque ele estava se destacando como uma pessoa irrepreensível, eles então disseram, imagina os seus inimigos dizendo isso de você, nunca acharemos ocasião para acusar Daniel, se não a buscarmos na lei do seu Deus. Por que Daniel era irrepreensível? Porque ele tinha uma vida enquadrada na lei de Deus. Ele está dizendo assim, quer achar falha nele? Então inventa uma lei que seja contra a lei de Deus. Aí a gente acha falha nele.
Como nos falta hoje pessoas assim. A gente tem que orar: Senhor, me faz ser assim, me ajuda a me enquadrar na tua lei, a perseguir esse padrão elevado, a não me conformar com um nivelamento tão baixo, mas como expressão da minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, pela tua salvação, que possa eu viver uma vida de santidade, enquadrada na lei do nosso Deus, e nessa lei meditando de dia e de noite. Terceiro, o que é uma vida irrepreensível? É o anseio comum das pessoas com quem nós convivemos. Se você parar para pensar, todos nós desejamos que o outro seja assim, especialmente quando a gente precisa. Se você estiver necessitado de alguém, de uma repartição pública, que haja de forma justa, e de repente você vê que ele não está fazendo as coisas que são previstas dele fazer, você fica revoltado com aquilo. É ou não é? Por que ele não faz o certo? Você quer que o outro faça. Quando você vê um professor que está ali perseguindo na sala de aula, você fala: como é que pode uma coisa dessa? Não é justo, ele é professor, como é que pode uma coisa dessa? Ou seja, você anseia que ele seja irrepreensível. Quando você elege seus governantes, você fala: esse aqui, porque esse aqui, ó, correto. Aí quando vê, mas rapaz, como é que pode um negócio desse? Olha o que ele fez. Ou seja, todos nós ansiamos por isso. Ansiamos, os filhos anseiam que os pais sejam assim. Porque imagine, um pai todo atravessado, o filho trabalha, tem casos assim, o filho trabalha, ganha o dinheiro, e o pai toma o dinheiro e usa de droga. Esse filho fala: mas como é que ele faz um negócio desse comigo? E espera que ele fosse irrepreensível. Ou seja, nós sempre estamos querendo que o outro seja. E esse é o contexto, inclusive, da passagem. Como é que a gente quer que sejam os líderes da igreja? Como você quer que eles sejam? Qual é o anseio? Se ele fizer alguma coisa, mas não está dizendo que tem que ser irrepreensível. Não é para isso, tem que ser irrepreensível. A gente sempre quer isso dos outros. É o anseio das pessoas com quem nós convivemos. E quando isso a gente não percebe, é porque estão problemas acontecendo, dificuldades maiores. Nos sentimos mal quando a gente percebe que aquele que deveria ser irrepreensível não está sendo, está revelando falhas de caráter. Ficamos inclusive desanimados e às vezes até irritados por causa disso. Então oremos a Deus: Senhor, faz de mim um homem ou uma mulher irrepreensível. E as áreas que hoje são repreensíveis, procure trabalhá-las. Procure trabalhar, uma por uma. Não, tem esse defeito aqui, então vamos acabar com ele. Não, tem esse probleminha aqui, eu tenho que resolver logo. E aí você vai eliminando um por um. São os pesos da nossa vida. Naquele livro O Peregrino, que fala da peregrinação do cristão até a glória dos céus, ele anda com fardos pesados. Na nossa peregrinação a gente tem que se livrar dos fardos. A principal maneira é crer em Cristo, que tira os nossos fardos. Mas no nosso caminho agora de santificação até o último dia, a gente tem que ir eliminando coisas da nossa vida que são pecaminosas, que atrapalham. E a maioria de nós, só se estiver com problema mental muito sério, porque até mesmo aqueles que têm algum tipo de problema mental sabem reconhecer seus erros. Eu me lembro de uma criança que tinha algumas deficiências. Ele, quando orava, criado na igreja, ele dizia: Senhor, dá compreensão para mim, dá compreensão, eu não consigo compreender, dá compreensão. A própria criança pedindo isso. Pede isso também, você: Senhor, me dá compreensão das coisas, para que eu possa perceber: olha, isso aqui eu preciso eliminar da minha vida, isso está sendo um peso, isso aqui está atrapalhando na minha caminhada cristã, está me impedindo de avançar. E embora eu estou falando aqui de irrepreensível, isso tem a ver também com a forma como as pessoas estão nos vendo, o principal é como você está sendo visto diante de Deus.
Por isso que a quarta aplicação que eu trago é: uma vida irrepreensível é o resultado de um coração transformado por Deus que deseja agradá-lo. Se você foi alcançado pela graça, Cristo perdoou teus pecados e hoje você vive em novidade de vida, existe dentro do seu coração sentimento de gratidão por Deus ter te pegado da lama e trazido para a sua maravilhosa luz, dado um banho e lhe purificado, não é? Há um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão precisa ser colocado agora em ações. Como eu posso expressar o meu agradecimento a Deus por tão grande salvação que Ele me concedeu? Então, meu coração vai estar sendo transformado. A cada dia eu procurando imitar o irrepreensível que é Jesus. E procurando seguir pelas mesmas sendas que Ele seguiu. Quinta aplicação: o que é uma vida irrepreensível? É o propósito da nossa eleição. Se você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer lá que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Para que Deus nos salvou? Para que Deus te escolheu? E não vai ser todo mundo que vai ser salvo, mas você foi. Se você foi salvo, o que Deus me salvou para eu ficar aqui só dizendo: eu sou salvo? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. E aqui você vê que agora a tala de medição subiu mais um pouquinho. Não é ser irrepreensível só diante dos homens, ser irrepreensível diante dEle. Talvez alguns dos homens que aqui estão já tentaram algum dia fazer uma limpeza da casa, ou pelo menos do móvel, assim, que estava bem empoeirado, e deu uma arrumadinha. E aí depois você fala assim: já deixei tudo limpo. Aí chega um outro homem e olha assim: rapaz, está limpo mesmo, viu? Aí chega a patroa em casa. Ela já chega assim, puxa aqui assim: como é que está limpo? Perante os outros homens estava limpinho, mas para aqueles que estão mais habilitados, que estão mais acostumados com aquela limpeza, não está não. Então perante o meu colega está limpo, perante aquela mulher, está difícil. Só que agora seu nível de santidade é perante Deus. Perante algumas pessoas aqui, rapaz, acho que eu estou mais que na média, já está bem. Mas não é perante outros pecadores, é perante Deus, santos e irrepreensíveis perante Deus, diante dEle. Esse é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu para isso. Você não pode se conformar com menos que isso. Deseje isso de todo o seu coração. Sexto, uma vida irrepreensível é possível de ser alcançada unicamente através da obra de Jesus. Não tente ser irrepreensível por conta própria, senão você vai ficar deprimido e vai desistir. Eu já encontrei pessoas, existem religiões que ensinam isso, de você buscar a perfeição. E eu não estou dizendo que buscar a perfeição seja errado, mas a forma como eles ensinam, não existe graça, não existe redenção, não existe perdão. E aí muitos nessa busca de perfeição, quando dão errada, para que eu fui fazer? Eles têm o resto da vida de arrependimento, de remorso. Quando nós buscamos a Cristo, nós não olhamos mais para os nossos pecados da mesma maneira, porque Jesus é aquele que nos pega no pecado, olha para nós, nos levanta e fala: onde estão os teus acusadores? Eu não vou te condenar, vai e não peques mais. O Senhor chega e faz a gente: obrigado, não vai embora não, você vai continuar aqui. Vou, obrigado. E aí você conserta ali, se ajeita e fala: quem na vida pôde trazer perdão? Quem no mundo consegue perdoar como Ele perdoou?
E aí quando você é alcançado pela obra de Cristo, o perdão de Deus entra em você, e você agora tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Esse mesmo Cristo que te perdoou, que te transformou o coração, Ele é quem vai fazer você se tornar uma pessoa irrepreensível. Ele deseja isso. Ele está fazendo isso. E nós não podemos estacionar nessa caminhada. Deus restaura a imagem perfeita de Cristo em mim. Que eu possa ser como Ele é. Que eu possa viver diante da sua presença. Última coisa que eu queria destacar, ainda fazendo citação de Efésios capítulo 1, quando ele fala para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, é que ser irrepreensível é o que nós seremos por toda a eternidade. Quando o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, Ele já está mostrando a obra completa, de eternidade a eternidade. Antes da fundação do mundo, o projeto de Deus é esse. E depois de tudo isso se acabar, como é que nós vamos estar? Santos e irrepreensíveis diante dele. Pega essa imagem futura, que parece que é tão distante, difícil de você ter, e traz ela para perto agora, perante os teus olhos, e fala: se é isso que eu vou ser, se foi para isso que o Senhor disse que me escolheu, e se Ele começou boa obra, Ele há de completar, é isso que eu vou ser lá na eternidade. Então puxa isso agora para cá, porque é isso que o cristão faz. Todos os valores do reino que vão ser lá do céu, a gente puxa para cá. Inclusive na oração do Pai Nosso a gente pede isso, né? Que seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Vamos puxar o céu para cá. As coisas do céu aqui no mundo dos homens. Ações de gente irrepreensível no mundo de gente repreensível. Vida santa de gente lá, que vai ser assim por toda a eternidade, andando aqui no mundo pecador. É isso que Deus espera de nós. Você precisa dizer ao final dessa mensagem: eu preciso ser uma pessoa irrepreensível. E quando errar, porque você vai errar, todos nós iremos errar, não acho que é o fim. E aqui é o trunfo do cristianismo, e é por isso que o nosso caráter pode ser mudado, porque a gente erra e tem alguém para levantar a gente. Então se arrepende, abandona e prossegue. E ouve o mestre falando: segue adiante, fica livre do teu mal, vai, não peques mais. Cristo pode te fazer uma pessoa irrepreensível. Você consegue enxergar isso? Eu quero finalizar com a história de um casal muito interessante. Enfrentando suas crises, eles conseguiram se perdoar e tratar as feridas do coração, lembrando do que aquilo que eles iam ser. A esposa o traiu. Ele se sentiu muito ofendido por causa disso. Muita dificuldade, a humilhação, e saber que ele sempre se guardou para ela. Foi muito difícil de superar, de lidar com aquela traição. E diante dessa situação, um dia ele, depois de aconselhado a perdoar sua mulher, de receber instruções bíblicas, ele pediu para ela, quando chegasse em casa, falou: amor, eu queria lhe fazer um pedido só. E aí quando ela entrou no quarto, o vestido dela de casamento estava sobre a cama. Eu queria que você vestisse essa roupa de novo. Mas por que você quer isso? Eu queria que você vestisse ela de novo. Vestido conservado, limpinho, branquinho. E ela, sem entender, vestiu. Ela fica aqui em cima da cama, e ele sentado no canto assim do quarto, olhando para ela. E ela ficou constrangida assim: é assim que eu quero te ver, porque é assim que tu vai ser. Não é aquela que me traiu. Eu quero te ver como essa mulher, sem mácula, irrepreensível. É assim que eu quero te ver, para poder a gente prosseguir. Meus irmãos, a nossa vida vai ser outra, não vai ser essa. Mas aquela vida melhor, santa, irrepreensível do céu, ela pode ser puxada para agora, almejada agora, desejada agora. Eu preciso ser irrepreensível. Não se conforme com menos que isso. Peça a Deus isso. Pare de ficar só desejando que os outros sejam.
Queira você, ore a Deus: Senhor, faz de mim uma pessoa irrepreensível. Deus deseja isso, Deus ordena isso na sua palavra. Outros servos do passado foram irrepreensíveis, você também pode ser. Não pela tua força, pela tua capacidade, mas pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus, a graça de Cristo em seu coração. Creia nele, busque a ele, intensifique sua busca de Deus, e Deus fará de você uma pessoa irrepreensível. Que Deus nos abençoe. Amém.